você é aluna do 4º ano. Estou com você hoje para mais uma aula de ciências e o tema da aula de hoje é separação de misturas. Você lembra na aula anterior? Trabalhamos sobre tipos de misturas. Hoje nós vamos entender como separar aquelas misturas que nós fizemos na aula passada. Então vamos lá. Espero que com a aula de hoje você venha aí compreender as misturas homogêneas e heterogêneas que são aí utilizadas no nosso cotidiano. Identificar e classificar algumas misturas homogêneas e heterogêneas. Conhecer os processos de separação de misturas heterogêneas e homogêneas e identificar as misturas que podem ser separadas no nosso cotidiano. Então vamos aí relembrar a nossa aula anterior. Trabalhamos desde aí as outras aulas sobre misturas, as misturas utilizadas no nosso cotidiano e a aula passada nós trabalhamos sobre os tipos de misturas. Aí nós falamos o que são misturas, né? Que quando eu junto uma ou mais substâncias, eu tenho uma mistura. Em qual desses tipos de mistura você consegue identificar as substâncias envolvidas? Fizemos várias misturas, mostramos aquelas misturas que foram visíveis aos nossos olhos, aquelas misturas que a gente não consegue identificar alguns materiais envolvidos. E também falamos, né, quantas fases apresenta a mistura homogênea. Fizemos aqui experimentos na aula passada e eu mostrei vários momentos aí de mistura homogênea e heterogênea. Então, falamos que as misturas homogêneas são aquelas que apresentam apenas uma fase. Eu não consigo identificar a mistura, a substância que eu misturei, mas as misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase e eu consigo identificar alguma substância misturada. Então, retomando aqui, você aprendeu na aula anterior sobre tipos de misturas homogêneas e heterogêneas. Então, a homogênea é a mistura que apresenta apenas uma única fase. Formamos uma mistura homogênea todas as vezes que os materiais envolvidos na mistura são dissolvidos. Quando você pega o sal e você coloca na água para dissolver, o açúcar na água. Já as misturas heterogêneas é a mistura que apresenta duas ou mais fases. É quando nós misturamos aí a água e o óleo, né? Sempre é formada quando um ou mais material que está envolvido aí foram adicionados e não se dissolveram em outro. Quando nós colocamos aí água e o óleo, você percebeu na aula passada que ambos não misturavam. Mas nós temos aí vários experimentos, vamos retomar os nossos experimentos da aula passada e eu quero conversar com você sobre esses experimentos. Vamos investigar? Então, na aula anterior, nós fizemos aqui algumas misturas, colocamos aqui areia e milho. Nós colocamos aqui o sal e acrescentamos também a água. Vamos ver o que vai acontecer, que tipo de mistura. Vamos relembrar a aula anterior. Aqui nós vamos colocar o óleo. E essas misturas foram aquelas que a gente fez, já tem 2 aulas que nós estamos trabalhando essas misturas. Olha a água e o óleo, relembra? Olha aqui a água e o sal, relembra da aula anterior? E vamos colocar aqui a água e o café. Vamos ver o que acontece. Fizemos também aqui esse experimento. A água e o café. Essa mistura boa que sua mãe faz aí na sua casa, todos os dias. Né? Ela coloca lá a água para ferver, coloca o pó de café e sai aquele café delicioso. Aquilo ali, ela está fazendo uma mistura. Então, vamos tentar aqui, vamos misturar. Você sabe que, nesse caso aqui, a temperatura da água interfere aí na dissolução também, né, do componente. Se a água fosse quente, com certeza ia dissolver até mais rápido. Mas como a nossa água aqui não está quente, você vai ver, acontece a mistura, porém mais lenta. Então, vamos ver aqui o que nós fizemos na aula anterior. Então, nós colocamos aqui areia e milho de pipoca. Colocamos água com sal
água com óleo, água com café. Dentre essas misturas, qual aquela que apresenta apenas uma fase? Então, se você observar, você vai ver que ocorre aqui, por exemplo, nessa água com sal, você percebeu, você não está conseguindo enxergar o sal. Então, essa mistura é uma mistura homogênea, ela apresenta apenas uma fase. Já o óleo, você percebe que também ele não misturou com a água, então o óleo está bem por cima, a água vai estar bem visível essas duas fases. Então, essa mistura é uma mistura heterogênea. E eu preciso, é fácil de identificar essas duas fases. Aqui também você percebe o milho de pipoca e a areia, também são misturas, você apresenta duas fases, é uma mistura heterogênea. A água e o café, você consegue aqui ver, é uma mistura homogênea também. E interessante que nós fizemos também outras misturas, nós colocamos aqui feijão e arroz, colocamos milho e arroz, colocamos areia e alimalha de ferro, colocamos farinha e feijão. Você lembra dessas misturas? Então, vamos conversar sobre essas misturas e aprender como que nós vamos separar essas misturas. Vamos lá. Primeiro, eu quero contar para você, aí uma menina, a Anitta, ela fez um bolo e ao colocar açúcar de confeiteiro para decorar, ela peneirou esse ingrediente. Isso você vê todos os dias a sua mãe fazendo aí na sua casa. Ela peneirando a farinha de trigo para fazer o pão, peneirando o açúcar para fazer aí o confeite do bolo. Por que será que a Anitta fez isso? Podemos dizer que ela usou um método de separação de misturas? Pense comigo, se ela tinha uma substância mais grossa, outra mais fina, e ela queria separar essas substâncias devido ao tamanho, eu posso dizer que a Anitta, ao peneirar aquela açúcar ali em cima daquele bolo, ela fez um tipo de separação. Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Então, existe aí um método para a gente separar as misturas. A escolha como é que eu vou separar, se eu tenho ali, nós fizemos vários experimentos e nós colocamos limalha de ferro com areia, farinha com feijão, arroz com feijão. Então, eu tenho que saber o tipo de material que eu misturei. Então, por isso que para separar, para eu escolher qual método que eu vou usar para separar uma mistura, é importante que eu observo as características dos materiais envolvidos. Então, aqui a gente vai conhecer os processos de separação, esses métodos utilizados aí no nosso dia a dia para separar uma mistura. E, de acordo com a mistura, nós vamos adequar qual o método mais indicado. Vamos pensar aqui. A mãe de Gustavo, após cozinhar o macarrão para fazer o almoço, despejou o macarrão cozido que estava na panela com água no escorredor. Você pode dizer que ocorreu um tipo de separação de misturas? Você vê a sua mãe fazendo todos os dias isso na sua casa. Fervendo o macarrão e aí, de repente, ela tem que passar aquele material todo para um escorredor para separar a água do macarrão. Ela fez um tipo de separação? Vamos lá. Vamos conhecer aí os métodos de separação das misturas homogêneas e heterogêneas. Lógico que tem misturas que vai ser muito mais fácil a gente separar. Outras, principalmente em relação às misturas homogêneas, elas exigem métodos mais sofisticados. Mas a gente vai tentar fazer aqui os métodos de separação das misturas práticas no nosso cotidiano. Então, vamos conhecer as técnicas de separação de misturas. Então, vamos imaginar a mãe, ao escorrer aquele macarrão, naquela situação anterior, mostra que muitos materiais misturados da água podem ser separados. É a hora que a sua mãe está fazendo o café, que ela coloca aquele pó e que ela coloca o filtro e que ela coloca a água, o coador. Ela está fazendo uma separação do sólido com o líquido. Existem diferentes técnicas para separar
e a gente vai adequar de acordo com as características do material. Então, hoje nós vamos aí conhecer o método de catação, filtração, separação magnética, peneiração, decantação e evaporação. E eu quero te falar que todos esses métodos aí, a sua mãe já utilizou aí na sua casa. E você vai conversar com ela nos momentos que as características das misturas e qual desses métodos mais indicados para fazer esse tipo de separação. A catação, por exemplo, é um método muito utilizado. Vou demonstrar para você aqui. A catação, ela é muito utilizada aí na cozinha da sua casa, quando a sua mãe vai catar, se tiver alguma pedra no feijão, ela vai tirar aquelas pedras. É o que a gente chama de catação. É o método de separação dos sólidos, né, com aspectos diferentes, e no qual utilizamos a mão, algum instrumento. Por exemplo, eu estou aqui com o arroz e o feijão. Observe para você, aí você vai pensar, qual que seria mais fácil para eu catar, o arroz ou o feijão? Logicamente, seria o feijão, porque os grãos do feijão é maior do que do arroz. Então, por catação, pegando um de cada vez, eu vou separar essa mistura. Então, é um método muito utilizado na zona rural, é utilizado na cozinha da sua casa, o método que nós chamamos de catação. Você vai separar com a sua mão ou com algum instrumento o material visível que seja maior, que seja mais fácil de separar. Nós temos também a separação magnética. Então, vamos imaginar, todas as minhas aulas, eu trouxe para você a areia e a limalha de ferro. Eu quero separar, imagine que não fosse só a limalha de ferro, se fosse alguns pregos, alguns alfinetes, como é que eu ia separar? O ímã é um instrumento, né, que tem aí o magnetismo, que nós vamos trabalhar aí a força magnética do ímã na aula seguinte. Não perca a nossa próxima aula. E eu quero mostrar para você que a separação magnética é um tipo de separação que eu posso utilizar aí para separar a limalha de ferro. Você percebeu que o ímã, ele foi capaz de atrair a limalha de ferro. Se aqui tivesse, deixou areia, aqui a limalha. Então, se eu tivesse aqui também, seja prego, seja alfinete, eu conseguiria também separar com a força magnética. Então, é um tipo de separação aí que a gente pode dizer que é um método que a gente vai separar uma mistura heterogênea, né? Porque a areia e a limalha de ferro é uma mistura heterogênea, e eu posso aí utilizar essa força magnética, essa atração para separar os materiais. Já a peneiração é um método muito utilizado também na sua casa, inclusive na zona rural. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui essa farinha e esse feijão. Eu poderia usar a catação, mas eu também posso usar a peneiração. Vamos imaginar que fosse aqui dava para catar, porque são poucos o feijão. Mas vamos imaginar que fosse em grande quantidade. Então, a peneiração é o meu método mais eficiente. Então, eu vou usar a peneira. Então, a gente vai movimentando. Sua mãe faz isso aí demais com a farinha de trigo. Foi o que a mãe fez também ao peneirar lá o açúcar de confeiteiro de bolo no bolo. E também eu consegui aqui separar o feijão e a farinha. Então, devido à farinha, ela conseguir passar pela peneira, ficou fácil a minha separação de misturas. Então, a peneiração é muito utilizada no nosso cotidiano e ela é através da peneiração onde os grãos maiores são separados dos grãos menores. O pedreiro utiliza isso aí demais na construção, quando ele vai peneirar a areia, né, para fazer a massa para utilizar nas paredes. Então, é uma prática muito comum no nosso cotidiano. E a filtração? A filtração, ela é muito comum, é uma técnica muito utilizada aí para separar materiais sólidos e materiais líquidos. Vamos imaginar que eu venha colocar aqui, nessa areia e nesse milho, eu vou colocar água. Então, significa que eu posso filtrar essa água. Então, são dois processos que eu posso utilizar. Eu posso utilizar aqui
esperando com o passar do momento aqui, eu posso deixar para acontecer a decantação, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu posso usar a filtração. Eu jogo todo esse material aqui para que ele seja filtrado. Então, o filtro, você vai perceber que a água está passando pelo filtro e a parte sólida está ficando. Então, na água barrenta dá para fazer muito isso aqui, até mesmo no café, que a sua mãe faz todos os dias na casa, ela pega o café e ela consegue filtrar o café. Já a decantação, eu posso utilizar a decantação em momentos que eu vou utilizar materiais. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vários materiais aqui, tanto o arroz, tanto o milho. Posso colocar também a própria areia. E o que a gente vai percebendo? Que vai acontecendo que vai momentos que vai decantar. As partes sólidas vai descendo e a parte líquida vai ficando por cima. Uso muito a decantação. Vou te mostrar aqui. A decantação. Você percebe que as substâncias sólidas ficam no fundo e a parte líquida fica por cima. Então, a decantação é um método muito utilizado também nas nossas casas, quando você quer separar aí misturas que vão envolver diferentes densidades. A evaporação também é uma técnica muito utilizada aí principalmente nas salinas. Se você, na água do mar que contém muito sal, uma forma de fazer a separação é utilizar aquelas salinas, a água vai evaporando e vai ficando o sal. Isso aí você pode fazer até na cozinha da sua casa. Coloca uma vasilha para ferver, coloca muito sal e deixa ferver, evaporar a água. Você vai perceber que à medida que vai evaporando, fica aqueles farelinhos de sal, aquele pozinho do sal na tampa da panela. Isso significa que a evaporação é uma separação de uma mistura homogênea, porque a água, o sal, a água do mar é uma mistura homogênea, e ao evaporar, fica aquele sal e a água evapora. Então, para esse sal que você come aí na sua casa, que você utiliza, ele veio de um processo, né, das salinas, utilizando aí o processo de evaporação. É a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. E a substância, que é o sal, que é o sólido, fica retido. Você sabia, né, que a água do mar, represada na salina, sob a ação do sol, do vento, sofre evaporação e o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão depositando no fundo dos tanques? É a forma de obtenção do sal de cozinha, é o processo de evaporação. Então, hoje na aula você aprendeu os métodos de separação de misturas, que você viu aí a catação, a força magnética, você percebeu a peneiração, decantação, filtração, são formas de separar as misturas homogêneas e heterogêneas dessa forma. Vimos mais a separação de misturas heterogêneas, porque a única forma das misturas que nós fizemos aqui, que dá para utilizar a mistura homogênea é a água e o sal, que é a forma de obtenção do sal de cozinha, que é pelo processo de evaporação. As outras separações de mistura, nós usamos em todo momento as misturas heterogêneas, que você utilizou a catação, a peneiração, a força magnética, você utilizou aí vários procedimentos de separação de misturas. Então, estamos chegando aí no final da nossa aula, fizemos várias demonstrações, tem aí algumas atividades para que você possa realizar aí na sua casa. Pegue os livros de ciências, utilize aí, faça as atividades e quero te dizer mais. Faça esses experimentos aí na sua casa, mostre aí como é que você pode separar várias misturas homogêneas ou heterogêneas e também qual o método mais eficaz para você separar algumas misturas. Então, um bom trabalho aí para você, uma boa pesquisa, boas demonstrações. Te aguardo até a próxima aula. Até breve e espero você.